Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês, muito bom dia. Bom dia a você que nos acompanha com amor no coração. Peço desculpas por alguns dias atrás, eu tentei fazer ao vivo e até que ao vivo foi, mas depois para disponibilizar o vídeo para você reassistir, aí que foi o problema, o vídeo ficou tentando e não foi. Então eu decidi e disse não, por enquanto deixa eu sentar aqui na minha biblioteca e conversar com vocês sobre as coisas espirituais, sobre as coisas de Deus, falar um pouquinho com você. Inclusive, eu quero hoje aqui, deixa eu pegar meu caderno aqui para a gente conversar um pouco sobre as coisas espirituais. E eu tenho certeza que Deus, meu amigo, Ele é o Deus que pode nos ajudar. Ele é o Deus que pode nos abençoar em todas as batalhas. Eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando, mas nós temos que começar esse dezembro de cabeça erguida. Nós temos que colocar Deus na frente. Eu tenho falado na igreja com as pessoas o seguinte: não podemos buscar a Deus apenas porque precisamos do milagre. É muito fraco, é muito pouco eu procurar Deus só porque eu preciso do milagre. O segredo para nós termos a força espiritual é procurar Deus por quem Ele é, por quem Ele é, na essência dele. Até me recordo de Moisés, quando Deus falou: Moisés, eu não irei mais com vocês no deserto, eu vou mandar um anjo e o anjo me representa. Moisés virou para Deus e disse assim: não, Senhor, se o Senhor não for conosco, anjo nós não queremos. E Deus falou: mas Moisés, meu anjo, meu representante. E Moisés falou assim: se o Senhor não for comigo, não me deixe sair daqui. O que Moisés estava dizendo? Eu não quero apenas viver na sua presença. Eu não quero apenas beneficiar da presença do Senhor. A presença de Deus traz alegria, a presença de Deus traz boas sensações, a presença de Deus traz comunhão, a presença de Deus traz arrepio no corpo. Mas não é isso que eu quero. Não quero isso. Eu quero ter a certeza de que eu estou verdadeiramente servindo a Deus, independente das coisas, independente das circunstâncias, independente das adversidades da vida. Nós temos que aprender a servir a Deus em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. O Senhor Jesus, falando disso, ele disse assim, que Mateus capítulo 6, versículo 33, ele diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Durante muitos anos, eu como pastor, e agora já 30 anos fazendo a obra como pastor, eu pensava que buscar o reino de Deus em primeiro lugar era você orar, era você ler a Bíblia de manhã, era você jejuar uma vez por semana. Eu pensava que buscar o reino de Deus em primeiro lugar era a gente não deixar de frequentar os cultos, não deixar de cumprir com as nossas obrigações espirituais. Caminhando pela palavra de Deus, eu aprendi que buscar o reino de Deus em primeiro lugar é você se preocupar em primeiro lugar com a sua salvação. O benefício da morte de Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário não foi apenas para curar as nossas enfermidades. Nós ouvimos muito aquela palavra de Isaías 53, que diz assim, que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então esse versículo, pelas suas pisaduras fomos sarados, durante muitos anos soou muito forte na mente de muitas pessoas que me assistem agora, dizendo que, fazendo-os entender que Jesus morreu na cruz para
curar as enfermidades das pessoas. Só que a morte de Jesus na cruz, quando a Bíblia fala de pelas suas feridas fomos sarados, essa cura não é apenas a cura física. Porque Jesus não morreria na cruz do Calvário só para nos curar fisicamente, se ele não pode curar nossa alma. Quando eu leio João capítulo 3, vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cura física é material. Então eu não posso crer que Jesus morreu na cruz do Calvário apenas para me dar a cura física, porque a cura física é material. Se ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, então a morte de Jesus na cruz do Calvário foi mais, ou vai além da cura física. A morte de Jesus na cruz do Calvário tem a ver com a minha libertação espiritual, com a sua libertação espiritual. Então significa que enquanto você não abraçar a sua salvação, você nem deveria orar por cura, por prosperidade ou qualquer outro benefício que você precisa da cruz. Existem muitos pastores que a oração deles, e eu talvez já fui um deles, que as nossas orações eram apenas para que as pessoas fossem curadas, para que as pessoas fossem prósperas, para que as pessoas fossem libertas. E aí, gente, com o passar do tempo, o tempo vai passando e a gente vai amadurecendo espiritualmente, não é verdade? Eu fui amadurecendo e Deus começou a cobrar de mim, começou a falar comigo, começou a me orientar na palavra, mostrando, dizendo: Zé, não adianta as pessoas serem curadas, serem prosperadas, serem felizes na vida material, se quando elas morrerem, elas forem para o inferno. O contrário precisa ser verdade, ou seja, primeiro a pessoa precisa buscar a salvação da alma dela, e depois que ela então tiver a salvação da alma dela, as outras coisas que ela necessita serão acrescentadas. A primeira bênção que Deus quer dar a todas as pessoas que me ouvem nesse momento é a salvação. Enquanto você não abraçar a salvação, Deus vai apenas lhe dar o direito de sobreviver. E você pode até prosperar, você pode até ter uma vida saudável, mas se você morrer, você não vai ter a vida eterna. Quando eu falo a vida eterna, dá a entender que quem morre sem aceitar Jesus, acabou. Não. Ambos terão a vida eterna. Tanto quem morreu sem Cristo e quem morreu com Cristo, ambos terão vida eterna. Acontece que quando nós falamos, e a Bíblia reflete sobre a vida eterna com Deus, quando nós falamos de vida eterna, nós estamos falando de alegria, estamos falando de gozo, estamos falando de vida com Deus após a morte, de paraíso, Nova Jerusalém. Estamos falando de viver onde Deus criou o ser humano para viver. Porque aquelas pessoas que não aceitaram a Jesus como Salvador pessoal, elas também terão a vida eterna. Só que no caso destas pessoas, será no lago que arde com fogo e enxofre. Mateus 25:31 ou 25:41 vai dizer que as pessoas serão lançadas no lago de fogo que arde com fogo e enxofre. Eu ficava pensando, mas como Deus, sendo bom, pode lançar as pessoas no lago de fogo? E aí eu descobri na Bíblia que não é Deus que os leva para o inferno. A escolha que as pessoas fazem enquanto em vida aqui na terra. Muitas pessoas estão escolhendo outras coisas ao invés de abraçar a Jesus, de abraçar a palavra de Deus. Jesus não é uma religião. Jesus não é a religião de algumas pessoas que ficam gritando aí você os pega como referência e às vezes você diz assim: olha,
Por isso que eu não vou para a igreja, olha o pastor tal. Por isso que eu não vou para a igreja, olha o que disse o site X. Por isso que eu não vou para a igreja, olha o que diz o missionário tal, o bispo tal, o apóstolo X, olha o que diz o fulano. Só que uma coisa eu aprendi com a Bíblia Sagrada. Eu não posso olhar para o homem, eu preciso aprender a olhar para Jesus. De acordo com o livro de Hebreus, Jesus é o autor e consumador da minha fé. Eu não posso olhar para o homem, porque o homem não pode ser a minha referência espiritual. A minha referência espiritual é Deus, o que me faz 30 anos ser pastor. Por que 30 anos eu continuo sendo pastor? Por que 30 anos depois eu continuo tendo o mesmo desejo de ganhar almas, o mesmo desejo de ajudar pessoas a se converterem? Por que 30 anos depois eu já vi muitas coisas acontecerem, muitas decepções, já tive muitas humilhações, já vivi, né? Eu só não comi o pão que o diabo amassou porque eu não quis. Eu falei, muito obrigado, não vou comer o pão que o diabo amassou. Eu prefiro jejuar, buscar em Deus. Mas o que você imaginar de dificuldade, nós já passamos ao longo desses 30 anos. Eu já vi coisas, já presenciei coisas, já ouvi coisas que você não ouviu. Mas tem uma coisa que é o mais importante para mim. Desde que eu aprendi a seguir a Cristo, quem me ensinou a seguir a Cristo disse, você tem que olhar sempre para Jesus. O pastor que me ganhou para Jesus, o nome dele é Raimundo, pastor Raimundo, deve estar bem idoso já, pastor Raimundo, né? Se estiver me assistindo, abraço para o senhor, devo-lhe uma visita, é em Belo Horizonte que ele mora, devo essa visita para ele. Estive em Belo Horizonte, não consegui visitá-lo, mas prometo que comecinho do ano eu vou visitar o senhor, até porque 30 anos depois, se eu vê-lo na rua, eu talvez não o reconheça, 30 anos depois. E ele disse para mim, naquele tempo, eu era criança, ele não disse só para mim, ele disse para alguns jovens, nós gostávamos de evangelizar, e eu lembro que naquele momento o pastor Raimundo disse uma frase, falando para nós um conselho, ele disse, ou nós somos, ou nós não somos de Deus. Só isso, não lembro mais o que ele falou. Ficou no meu coração. Ou eu sou, ou eu não sou de Deus. Não se pode enganar, não se pode fingir ser de Deus. Infelizmente, hoje em dia, há muitas pessoas que elas fingem ser de Deus. Elas parecem que são uma coisa, quando na verdade elas são outras, ela é outra coisa. Nós não podemos fingir. Essa palavra, de tudo que o pastor me ajudou, né? Esse pastor Raimundo Pereira Braga, esse homem que me levou a Cristo Jesus, que me orou por mim para eu ser salvo, tá? No dia 21 de agosto de 1987. Passado o tempo, eu fiquei 5 anos nessa igreja e ele me disse, posso dizer que ele me disse, que eu não lembro se os outros colegas lembram disso, mas ele me disse, ou nós somos ou não somos de Deus. Ou nós somos ou não somos de Deus. E eu lembro que ele falava assim pra gente, a gente era solteiro, eu tinha 17 para 18 anos, ele dizia assim, a gente tem que ser fiel, a gente tem que andar com Deus, a gente tem que caminhar com Deus. Não vale a pena pecar, não vale a pena desviar, não vale a pena olhar para os lados errados. E essa frase dele, ou somos ou não somos de Deus, foi que definiu a minha vida, porque em todas as circunstâncias, eu sempre lembrava, ou eu sou ou não sou de Deus. Eu não posso fingir que sou de Deus. Você não pode fingir que é de Deus. Ou você é de Deus, ou você não é. Ou você é salva, ou você não é. Ou você tem a fé em Cristo verdadeira, ou você não tem. Então, meu amigo, eu aprendi que os nossos olhos precisam estar olhando para quem? Para o autor e consumador da fé. Eu fiquei 26 anos na Igreja da Graça, eu nunca olhei para o homem, porque se eu tivesse olhado para o homem, eu teria me desviado.
Se eu tivesse olhado para as pessoas, eu teria me desviado. As coisas que eu vi, e as coisas que eu vi, e as coisas que aconteceram, talvez se eu não tivesse aprendido isso com o pastor Raimundo Pereira Braga, ou olhar para Deus, ou nós somos ou não somos de Deus, talvez eu teria me enfraquecido na fé. Mas quando você abraça a salvação em primeiro lugar, meu amigo, e é o que nós queremos fazer, abraçar a salvação, você fica firme e Deus abençoa a sua vida. Eu quero orar pela sua salvação hoje. Quero orar pela sua salvação. Porque se Deus não puder te dar a salvação, não adianta, Ele não vai te dar outras coisas. Eu tenho sal aqui, domingo, nós estamos fazendo a aliança de sal. Quero te convidar para a aliança de sal. Vamos fazer essa aliança. O culto já começou, tá ouvindo aí no fundo? Tá ouvindo, né? Estou gravando aqui na igreja, estou no escritório aqui. E aí você está ouvindo no fundo aí que o culto já começou. Graças a Deus. Então, olha, e o nosso culto continua aqui. Eu tenho sal nesse copo. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Você é salvo? Diga comigo então assim, diga: meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, a minha alma está entregue nas tuas mãos. Diga: Senhor Jesus, eu sou teu, a minha vida lhe pertence. Diga: Senhor, nunca, diga jamais eu vou me distanciar da sua presença. Diga: meu Pai, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa a minha vida. Fala: perdoa os meus pecados. Diga: Senhor, perdoa todas as minhas falhas e abençoa a minha vida nesta hora. Eu vou ficar firme. Diga: eu ficarei firme. Mais uma vez, diga: eu ficarei firme em sua presença, em nome de Jesus. Graças a Deus. Oh, meu Pai, muito obrigado. Abençoa a vida de todos que estão orando conosco agora. Sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos que creem digam amém. Glória a Deus. Eu tenho que terminar porque o culto já começou. Daqui a pouquinho o pessoal já vai estar lá nos aguardando, né? Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Você que ama a Jesus, você que ama a obra de Deus, você que tem o espírito voltado para as coisas espirituais, olha, fique firme, continue firme. Quarta-feira eu volto com mais uma mensagem especial para todos vocês. Agora deixa eu lhe dizer, se você deseja ser dizimista, você diz assim: pastor, eu não vou fechar o ano sem entregar meu dízimo na igreja, e eu quero entregar, pastor, na igreja Identidade de Cristo. Como é que eu faço? Eu vou te apresentar o número Pix aí da igreja, e aí facilita para você mandar a sua ajuda e a sua colaboração. Se você quiser mandar um pedido de oração, manda uma oferta especial e nós vamos colocar você no altar para pedir a Deus, a você, uma bênção especial de Deus para a tua vida. Seja uma das pessoas que diz assim: pastor, eu vou colaborar de alguma forma com a obra de Deus. Agradeço muito a gentileza do seu coração. Eu falo isso porque algumas pessoas precisam e até pediram: pastor, por favor, me ajuda aí, eu quero saber como fazer para colaborar com a igreja. Então, tá aí a dica. Deus te abençoe pela sua generosidade. Deus abençoe a todos. Ótimo domingo. Satisfação em estarmos juntos. Deus abençoe em nome de Jesus.